Você sabe o que é a Reforma Protestante? O que foi esse movimento que dividiu a história da Igreja? A Reforma Protestante foi um movimento que visou trazer à Igreja a pureza original do cristianismo segundo o Novo Testamento. Depois do Pentecostes, a Reforma do século XVI foi o maior movimento espiritual ocorrido dentro da Igreja. A Reforma representou a volta às Escrituras, ao ensino dos apóstolos e, por consequência, a rejeição total a qualquer doutrina sem base nas Escrituras. A Reforma deu origem às denominações históricas do protestantismo, a começar com as confissões luterana, reformada, anglicana e anabatista. O legado não foi somente doutrinário, mas também político, social e cultural. A Reforma Protestante foi importante para o cristianismo porque chamou a atenção para as verdades, as doutrinas e práticas bíblicas que haviam sido esquecidas ou distorcidas pela Igreja medieval. Você sabia disso? Não foi apenas um movimento inovador, mas restaurador das convicções e ênfases do cristianismo original. Quais foram as contribuições da Reforma Protestante? Em primeiro lugar, o retorno às Escrituras. Segundo, a centralidade de Cristo. Terceiro, a salvação vista agora como dádiva da graça de Deus a ser recebida por meio da fé. A Igreja não é uma instituição ou uma hierarquia, mas o povo de Deus. Cada cristão é um sacerdote. Mas é importante entender que não houve apenas uma reforma. Chamamos de as reformas protestantes. E como é que a gente entende melhor isso? Nós temos os pré-reformadores, os movimentos de protesto. E vamos começar a falar agora sobre John Huss. John Huss foi um guerreiro. Ele prometeu que a sua vida iria valer para uma coisa: a reforma da Igreja de dentro para fora. Ele não tinha nenhum desejo de liderar uma nova denominação, não. Em vez disso, ele sentiu que se pudesse abalar e expor as doutrinas hipócritas, a partir de dentro, a Igreja Católica teria uma chance de voltar ao espírito e às crenças da Igreja primitiva. Então, no século XV, em 1406, Huss revisou e aperfeiçoou o Novo Testamento em tcheco. Ele também revisou as partes do Antigo Testamento. A vida de Huss afetou a maioria dos reformadores que viriam depois. As suas doutrinas foram muitas, porém, o que mais impactou foi a sua posição em favor da verdade. A verdade realmente vence tudo. A verdade absoluta, a verdade que se aplica a todas as pessoas, a todos os tempos, a todos os lugares, sempre vencerá. Ela sempre virá à tona, por mais que seja encoberta por mentiras ou por mais disfarçada que seja pelo engano. Não importa quanto tempo leve, a verdade sempre prevalecerá. As mentiras e o engano cairão e a verdade permanecerá. Eu quero falar aqui para você uma frase muito famosa de John Huss. Portanto, cristão fiel, busque a verdade, ouça a verdade, aprenda a verdade, ame a verdade, fale a verdade, apegue-se à verdade, defenda a verdade até a morte, pois a verdade o tomará livre do pecado, do diabo, da morte, da alma e, finalmente, da morte eterna. John Huss morreu martirizado, queimado vivo, em praça pública. E segundo os historiadores, ele disse uma frase antes de morrer. Essa frase, ela ecoa até hoje. Ele dizia o seguinte, quando estava sendo queimado vivo: hoje, vocês estão assando um ganso. Muitos anos depois, haverá um homem que vocês não vão conseguir calar. Segundo a maioria dos historiadores, 100 anos depois, vem Lutero com o machado de guerra da Reforma Protestante, com uma voz que soa até hoje como uma grande trombeta.
Vamos falar agora sobre o grande pré-reformador chamado John Wycliffe. Wycliffe foi um precursor da grande revolução que estava prestes a impactar o mundo religioso. Nenhum dos outros reformadores, exceto John Hus, deu crédito a Wycliffe pela porta aberta. Wycliffe era um homem de estabilidade, fortemente associado aos ricos, poderosos, mas lutou incansavelmente pelas pessoas comuns, simples. Ele entendia que todos deveriam conhecer a mensagem da cruz e ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Só para você entender melhor, antigamente, para uma pessoa conhecer as Escrituras era extremamente controverso. Tanto que ele foi conhecido como a estrela da manhã da Reforma Protestante. Ele ficou conhecido como o homem mais culto da Inglaterra. Ele acreditava que a Bíblia deveria ser colocada em mãos das pessoas mais simples e todos poderiam ter um entendimento da Bíblia. E por isso a Igreja Católica tinha o poder sobre todo o povo. Usando a Bíblia como alicerce, John Wycliffe ele começou a separar as ideias criadas pelo homem da Igreja dos princípios da palavra inspirada por Deus. Um ponto importante a ressaltar aqui é que ele fez tudo isso atuando como um sacerdote da Igreja. Incrível! Só de se pensar que os grandes reformadores, eles não queriam de fato criar uma denominação ou um novo movimento. Não, todos eles tinham um desejo íntimo em seu âmago de reformar e levar a pureza da Igreja dentro do coração de todos os fiéis. Eu quero falar agora para vocês sobre Martinho Lutero. Martinho Lutero, o alemão, filho de camponeses, ele tornou-se monge agostiniano e entrou para o convento em Erfurt. Ele buscava com avidez a salvação da sua alma. No ano de 1512, aos 29 anos, o texto de Romanos, capítulo 1, de verso 17, um dos textos mais lindos da história. O justo viverá pela fé. Isso explodiu como uma bomba em seu coração. Ali, ele descobriu a gloriosa doutrina da justificação pela fé. O livro de Romanos, de fato, é um tratado teológico que nos inspira muito. Mais tarde, quando o Papa Leão X estava construindo a Basílica de São Pedro, o seu emissário, John Tetzel, ele foi à Alemanha para vender as indulgências que ofereciam a redução das penas do purgatório. Ele foi convencido de que o tráfico de indulgências desviava o povo da verdade, oferecendo falsas esperanças. Lutero então decidiu enfrentar esse abuso e no dia 31 de outubro ele prega nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava agora deflagrado o movimento da Reforma Protestante. Essas teses foram um golpe no poder papal e no poder da Igreja que se desviara da fé apostólica. As teses combateram o pretenso poder da Igreja de ser mediadora entre os homens e Deus, vendendo o perdão dos pecados. Lutero, muito tempo depois, ele foi excomungado pelo Papa. Em 1521, em Worms, na Dieta Imperial, sob ameaças de morte, ele defendeu sua fé diante do imperador, de clérigos, de nobres, de condes e de embaixadores. Pediram para que Lutero se retratasse de suas obras. Então ele disse com muita coragem: a menos que vocês me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, não me retratarei, pois não é lícito a um homem agir contra sua coincidência. Aqui me firmo e aqui me estabeleço. Ao sair da Dieta de Worms, Lutero foi raptado pelos seus aliados e levado para um castelo, onde ficou 10 anos atrás de um biombo, trabalhando duramente na tradução do Novo Testamento. A partir daí, o Evangelho passou a ser pregado na língua do povo, nos púlpitos, nos bancos, nas igrejas. Haviam cópias da Bíblia traduzidas por Lutero, cantavam-se por toda a Alemanha hinos evangélicos, salmos e muitos dos quais escritos pelo próprio Lutero. Vamos falar agora sobre o reformador Ulrico Zwinglio. O trabalho de Zwinglio se desenvolveu em Zurique. As suas principais defesas eram
o sacerdócio de todos os cristãos, a salvação pela fé em Cristo e não pelas obras exigidas pela Igreja. A autoridade suprema da Bíblia acima da Igreja papal. Zwinglio também combateu com consistência o primado do Papa, a missa e o celibato do clero. Você sabia que as 67 teses de Zwinglio tiveram mais impacto para nós protestantes do que as 95 teses de Lutero? Sim, depois você pode acompanhar um pouco mais sobre isso. Você sabia que as 67 teses de Zwinglio tiveram mais impacto do que as 95 teses de Martinho Lutero? Isso, Zwinglio foi considerado como o pai da liturgia. Vamos agora falar sobre João Calvino. Calvino foi o grande cérebro da Reforma e o sistematizador das doutrinas reformadas. Francês, filho de um rico advogado ligado ao clero, Calvino recebeu formação humanista. No século XVI, em 1533, ele declarou-se protestante e teve de fugir de Paris em virtude de inesperadas perseguições. Calvino escreveu inúmeras obras, inclusive comentários de quase todos os livros da Bíblia. Aos 26 anos, escreveu a principal obra da Reforma, As Institutas da Religião Cristã, que até hoje é um marco e referencial da teologia reformada em todo o mundo. Essa famosa obra, composta de 4 livros, inspirou-se no credo apostólico. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. Creio na Igreja, a referida obra que foi dirigida a Francisco I, rei da França, numa tentativa de defender os protestantes daquele país, que acabaram sendo perseguidos, torturados e mortos por causa de sua fé em Cristo Jesus. Convidado por Guilherme de Farel, em 1536, Calvino ficou em Genebra para ajudar na implantação da reforma. A cidade, não madura para a reforma, rechaçou-os e expulsou-os. Calvino passou 3 anos em Estrasburgo como pastor de uma igreja de protestantes franceses. Em 1541, ele voltou para Genebra a pedido das autoridades religiosas, pois a cidade se corrompia constantemente. Calvino realizou uma obra extraordinária, a obra da pregação, do ensino, da disciplina, da educação de todo o seu povo. Transformou Genebra numa verdadeira maquete de reino de Deus na terra e num grande celeiro de missionários para o mundo, inclusive enviando em 1557, a pedido de Wellington, 14 missionários para o Brasil, 5 dos quais foram mortos com requintes de crueldade, tornando-se primeiros mártires do protestantismo em terras brasileiras. A influência de Calvino, como teólogo e pensador, extrapolou os horizontes da Igreja e tem seus reflexos até hoje na história. Ele influenciou na economia com o seu humanismo social e também na educação ao criar um sistema educacional de primeira ordem. Seus planos resultaram no estabelecimento de um sistema escolar livre, completo, culminado pela academia, a instituição de grau universitário, o qual não faltava curso de teologia para envio de todos os missionários. Quais são os princípios da Reforma Protestante? Vamos aprender agora? A Reforma deitou por terra os postulados católicos romanos e voltou a criar as colunas da doutrina apostólica. Podemos agora sintetizar as ênfases da Reforma em seus 5 pontos distintos. Vamos agora aprender sobre isso? Então vamos aprender aqui. Sola Scriptura. O que significa isso? Somente as Escrituras. Os reformadores afirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A palavra de Deus é inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. A autoridade da Igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência podem ser aceitos se não tiverem base na palavra de Deus. Eis que diz o artigo 5º da Confissão da Igreja Reformada da França:
adotada em 1559. Dizia assim: não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Santas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem a antiguidade, nem os costumes, nem a multidão, nem a sabedoria humana, nem os pensamentos, nem as sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres devem contrapor estas Santas Escrituras. Mas, ao contrário, por elas é que todas as coisas devem examinar, regular e reformar. O segundo pilar, sola fide, só a fé. Os reformadores sublinhavam também a supremacia da fé sobre as obras para a salvação. A salvação não é mérito humano, conquistado pela prática de boas obras, mas é obra de Deus, recebida de graça pelo homem, mediante a fé em Cristo. A salvação não resulta do somatório da fé mais obra. A salvação é dom de Deus, recebido exclusivamente pela fé em Cristo. Terceiro pilar, sola gratia, somente a graça. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus a nós. O salário do pecado é a morte. Merecemos o juízo, a condenação, o inferno. Mas Deus, pela sua infinita graça, suspende o castigo que merecíamos e nos dá a salvação que não merecemos. Isso é a maravilhosa graça. Quarto pilar, sola Christus, somente a Cristo. Os reformadores deitaram por terra a heresia romana que afirmavam que o Papa, o sumo pontifício, ou seja, o supremo mediador, baseado na doutrina bíblica, reafirmaram que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não podemos nos esquecer. A primeira carta de Timóteo, capítulo 2, de verso 15. O texto de João, capítulo 14, de verso 6, onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nem Maria, nem os santos, nem os anjos podem ser nossos intercessores junto a Deus. Isso é usurpação do ofício mediador de Cristo. Quinto pilar, soli Deo gloria. Só Deus a glória. Os reformadores enfatizaram, calçados pela verdade, que a glória pertence somente a Deus. Ele não divide sua glória com ninguém. Portanto, toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. O supremo propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Deus é tanto mais glorificado em nós, quanto mais nos deleitamos nele. Você sabia que todos nós precisamos tributar a Cristo tudo aquilo que lhe é devido? Precisamos glorificar ao Pai. João capítulo 15, de verso 8, diz que o Pai é glorificado quando nós damos frutos.